Ainda falta o cumprimento, o último e grande sinal para a volta de Jesus. É a conversão de muitos judeus, é a conversão em massa de judeus. O último grande sinal não é os judeus voltando para a sua terra. O último grande sinal para a volta de Jesus é quando as duas testemunhas estiverem alinhadas, judeus e gentios, quando Benjamim se sentar à mesa, cumprindo aquela profecia maravilhosa que o nosso Deus profetizou através da vida de José. Eu tenho os links que eu falo a respeito dos 144 mil selados e eu conto um pouquinho como a história de José, com Benjamim se sentando por último na mesa, representa, significa a conversão do remanescente do Israel literal, que se tornará conosco, os gentios, as duas testemunhas do Senhor. Você vai notar que a maior parte dos teólogos, que a maior parte daqueles que ensinam a palavra de Deus, não falam muito a respeito do profeta Ezequiel. E por que isso acontece? Porque, infelizmente, os ensinos que são fundamentais, que eu tenho mencionado aqui, não são conhecidos e pouquíssimas pessoas se interessam em se aprofundar nesses ensinos. São ensinos que desbloqueiam muitas profecias que estão no profeta Ezequiel. Você vai perceber também que a maior parte daqueles que pregam a respeito de Ezequiel, e às vezes são pregações maravilhosas, mas sempre são pregações que falam a respeito do nosso contexto atual, que falam a respeito de mensagens devocionais, mas infelizmente, a maior parte dos cristãos não conseguem enxergar que o profeta Ezequiel, ele profetizou muito mais a respeito do período da igreja do que propriamente da época em que ele vivia. E é por isso que nós vamos meditar no profeta Ezequiel hoje. Você vai notar que do capítulo 36 até o último capítulo, o capítulo 48, Ezequiel, ele é usado para mostrar uma linha reta, para mostrar uma linha cronológica de acontecimentos que ainda não ocorreram. O profeta Ezequiel, ele fala a respeito de um período em que o Israel literal da época dele estaria sendo preparado para que se inserisse a nova aliança e a partir da nova aliança se iniciasse o período da igreja. O profeta Ezequiel, na sequência desses textos, vai profetizar a respeito de momentos da grande tribulação, vai profetizar a respeito de uma perseguição que o Israel da promessa sofreria ou sofrerá. E esse Israel da promessa, quando chegar em um determinado momento, vai morrer, se transformar naquele vale de ossos secos e vai ressuscitar como o grande exército. O texto também fala a respeito da batalha de Gog e Magog e nós vamos meditar em tudo isso. Eu estou iniciando uma nova série de mensagens falando a respeito das visões de Ezequiel. Seja muito bem-vindo a mais essa série de meditações do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Todas as vezes que nós meditamos a respeito de profecias para o período da igreja, nós não podemos esquecer o contexto literal em que os profetas eles viviam. Todos os profetas que profetizam a respeito do período da igreja, aquela profecia ela sempre se iniciava com o Israel literal, com o Israel da época deles. É por isso que a maior parte dos teólogos ficam confusos quando eles vão avaliar, meditar em profecias que são para a igreja no Antigo Testamento. Quando você olha para Apocalipse capítulo 12 e vê aquela mulher em fuga, e aí você olha toda a vestimenta e detalhes que tem na vestimenta daquela mulher, muitos ficam discutindo a respeito de quem seria aquela mulher. Aquela mulher é Eva, aquela mulher, ela é Maria, mãe de Jesus. Aquela mulher, não, é o Israel da antiga aliança, não, é o Israel da nova aliança. E fica uma discussão teológica porque as pessoas não entendem. O nosso Deus, ele renova a aliança quando Jesus Cristo morre e ressuscita. Só que o nosso Deus, ele nunca perdeu a sua noiva de vista. O profeta Oséias explica muito bem quem é aquela mulher de Apocalipse capítulo 12. É a mulher que começa lá na época de Moisés no Egito. É a mulher que começou como a nação de Israel, mas quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário e ressuscita, é a mesma mulher, só que agora com uma nova aliança. É por isso que a mulher de Apocalipse capítulo 12, ela tem toda aquela vestimenta. É uma mulher que veste uma coroa, que ela tem 12 estrelas. Essa coroa,
essa coroa com 12 estrelas é seguida por uma vestimenta, porque ela está vestida de sol, vestida do sol da justiça, vestida da nova aliança, e ela tem a lua debaixo dos seus pés, porque um dia essa mulher, ela foi conduzida pela lua. A lua que representa as festividades que eram... As festividades que aconteciam no Antigo Testamento, lembra das festas do Senhor? Que era baseada no calendário lunar, baseada no calendário festivo, no calendário de Israel. E tinha toda aquela questão, porque aquela mulher, ela era conduzida pela lua, pelas fases da lua, as festas do Senhor que conduziram essa mulher para a nova aliança. Agora a mulher não está mais vestida de lua, mas ela tem como base a lei, os salmos e os profetas. Agora ela é vestida de sol porque nós temos... o nosso sol da justiça, que é Jesus Cristo. Então, queridos, quando você olha para as profecias de Ezequiel, para as profecias da maior parte dos profetas do Antigo Testamento, você precisa ter em mente essas coisas. A profecia começava com Israel da Antiga Aliança e ela ganhava uma expansão, assim como aquela mulher de Apocalipse, capítulo 12. Nós vemos ali uma linha do tempo através da vida dessa mulher, até a perseguição que ela sofre no final dos tempos, porque Deus, ele vê aquela mulher desde a época de Moisés até o momento em que ele se casará com sua esposa. É uma linha do tempo e essa mulher não foi estabelecida na nova aliança. Essa mulher, ela foi estabelecida desde a época em que o Israel subiu do Egito. Agora, vai lá comigo em Ezequiel, capítulo 36. Nós vamos ler hoje a partir do versículo 1, que diz assim: Tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel e diz: Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Como eu falei há pouco tempo, né? Como eu acabei de falar, as profecias, elas começam com o Israel literal da época do profeta Ezequiel. Essa profecia, ela vai ganhar uma expansão, só que o Senhor... ele inicia a profecia já falando com o Israel literal, dizendo: olha, prestem atenção. Olha o versículo 2. Assim diz o Senhor Deus: visto que diz o inimigo contra vós outros, bem feito. E também os eternos lugares altos são nossa herança. Olha só, queridos, agora a profecia, ela ganha um salto. Como que eu tenho certeza disso? Primeiro, ao longo da história, os inimigos de Israel tentaram invadir Israel, tentaram confrontar e dominar Israel. Só que esta profecia do capítulo 36 de Ezequiel não é uma profecia para o Israel da época dele. Por quê, queridos? Porque o texto já começa a nos dar alguns indícios. Quais são os eternos lugares? Os eternos lugares altos são nossa herança? É a frase que o inimigo está dizendo. E qual é o inimigo que sabe que Jerusalém é um lugar alto da herança do Senhor? Por quê? Porque Deus, ele estabeleceu desde a época dos profetas que o Messias viria da linhagem de Davi e reinaria de Jerusalém. Aliás, não foi nem desde a época dos profetas. O Senhor falou isso para Abraão, que daria as terras das peregrinações de Abraão para a herança de Abraão. A herança de Abraão estaria ali herdando todas as terras em que Abraão pisou. Agora, queridos, presta atenção no que eu estou dizendo. Tem muita gente que pensa que a igreja vai morar no céu. Só que a igreja não vai morar no céu. A igreja tem uma herança. Essa herança é todo o planeta Terra e a capital mundial de buscar a presença de Deus quando Jesus Cristo voltar será Jerusalém. Muitas pessoas não conseguem entender. Quer um exemplo disso? Abraão pisou no Egito. Quando que o Egito foi da herança do povo de Deus? Quando que o Egito foi dos filhos de Abraão? E vou repetir, lá no Egito tem muito descendente de Abraão na carne. Só que eu estou falando de uma herança espiritual. Porque aqueles que serão glorificados é que vão herdar a terra. Vão existir nações, e mais pra frente eu vou falar a respeito das nações. Mas a herança que o Senhor prometeu é a herança espiritual. A igreja de Cristo vai herdar com a fé em Abraão, a igreja de Jesus Cristo vai herdar todas aquelas terras que foram das peregrinações de Abraão.
Agora, hoje, nós não temos servos do Senhor, do Deus Altíssimo, lá no Egito, por exemplo. Tem promessas a respeito da Assíria, tem promessas a respeito de várias regiões ao redor de Israel, que Abraão pisou e que Deus tem como herança para o seu povo. Judeus e gentios vão herdar aquilo que Deus prometeu a Abraão. Só que vai chegar um determinado momento da história em que o inimigo de Israel vai dizer, olha, os eternos lugares altos são nossa herança. E quais são os eternos lugares altos? É lá Jerusalém. Quando o monte se estabelecer acima de todos os montes, quando ele estiver com seus pés, quando o Messias estiver reinando lá do trono de Davi, literalmente sobre as nações, ali será o lugar aonde ele vai reinar sobre todo o mundo. Só que o inimigo das nossas almas sabe que ali são os eternos lugares e no final dos tempos, as nações que estão ao redor de Israel vão tentar dominar aquele lugar para tentar impedir que a herança do Senhor fique naquela região. E você vai ver no decorrer desse texto de Ezequiel, capítulo 36, a confirmação disso. Olha o versículo 3. Portanto, profetiza e dize, assim diz o Senhor Deus, visto que vos assolaram e procuraram abocar-vos de todos os lados, para que fosseis possessão do resto das nações, e andais em lábios de paroleiros. O texto está nos dizendo a respeito do quê? Está dizendo a respeito das nações que vão odiar Israel. Você sabe muito bem que as nações, hoje, as nações do mundo odeiam Israel. E, queridos, você vai ver até na mídia, nas mídias tradicionais, nas mídias mais assistidas, que existe um discurso de tentar criminalizar Israel de alguma forma. O Israel literal, o Israel que nós conhecemos. Por quê? Porque o mundo precisa odiar aquela terra, precisa odiar aquela nação, porque o espírito do anticristo odeia aquela região, porque aquela região foi prometida por Deus a Abraão. Deus prometeu para Abraão que aquela terra seria a terra da herança de Abraão. Deus prometeu a Davi que não faltaria sucessor no seu trono. E quando você olha para essa promessa de Deus e você vê o que as mídias hoje falam a respeito do Israel literal, é porque o espírito do anticristo sabe que tem algo prometido por Deus e que o Messias vai reinar do trono de Davi diretamente de Jerusalém. É por isso que a doutrina de ir morar no céu 7 anos nas bodas do Cordeiro é uma doutrina que tenta apagar o que Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó, que Deus prometeu a Davi, que Deus prometeu através dos profetas. Essa história de ir morar no céu enquanto a grande tribulação acontece aqui é um ensino, é uma doutrina enganosa que faz com que a maior parte dos cristãos fiquem acomodados. É uma doutrina antibíblica. Por quê? Porque Deus ele tem prometido a herança, Deus tem prometido aquela terra, aquela nação para a herança espiritual, também para a herança espiritual de Abraão. As duas testemunhas, que é um ensino que eu fico falando aqui em quase todo vídeo, é justamente isso que Deus prometeu. Quando Deus ele fala para Abraão, olha, a sua herança será como as areias como as areias que estão no mar, como as estrelas que estão no céu, é justamente falando a respeito de uma herança física, de uma herança daqueles que são do sangue de Abraão, da carne literal de Abraão, mas também falando a respeito daqueles que são como as estrelas que estão no céu, que é uma herança espiritual. Quando você olha esse versículo 3 dizendo que as nações desejam que o Israel ali seja destruído, que o Israel lá seja invadido, é justamente o espírito do anticristo que já está incitando as nações que estão ao redor de Israel a invadir aquela nação, porque Satanás tentará reinar daquele lugar, tentará apagar a promessa que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó, a promessa que Deus fez a Davi, que não faltaria sucessor ao trono de Davi. Agora, queridos, nós vemos o texto falando a respeito do quê? Que o desejo das nações é que o Israel daquela terra, que eles fossem espalhados e que um outro povo morasse naquele lugar, e que um outro grande povo tomasse o lugar dos atuais israelitas. E andais em lábios paroleiros e na infâmia do povo.
O Israel está sendo difamado por causa da inspiração do anticristo que quer tomar aquela região, para que a promessa que Deus fez aos nossos patriarcas não se cumpra. Agora, olha o versículo 4. Portanto, olha só, portanto, ouvi, ó montes de Israel, a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales, aos lugares desertos e desolados, e às cidades desamparadas, que se tornaram rapina e escárnio para o resto das nações circunvizinhas. Queridos, agora olha só. O texto já não está mais falando com o Israel literal da época do profeta Ezequiel. Por quê? Porque o texto está direcionando para os montes e outeiros e as correntes dos vales, os lugares desertos e desolados do monte de Israel. O salto que a profecia dá agora é um salto muito grande, por quê? Porque vai chegar um momento em que aquela nação será invadida pelas nações que estão ao redor de Israel, as nações que têm constituído sobre si um povo com uma grande religião, e você vai ver o texto na sequência mostrando isso, porque o Israel literal será invadido e aquela nação será devastada e quase 100% tomada, e quase 100% dominada. O nosso Deus não vai permitir isso para que se cumpra a palavra do Senhor. Mas aquela terra será invadida e se tornará como as cidades daquela nação serão desamparadas. As cidades se tornarão como rapina, ou seja, restolho, coisas que não servem para nada. Será escárnio para as nações, o resto das nações circunvizinhas. O que o Senhor está dizendo? Que vai chegar um momento em que isso vai acontecer. Que são momentos que antecedem a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só o que diz o versículo 5. Portanto, assim diz o Senhor Deus, certamente no fogo do meu zelo, falei contra o resto das nações e contra todo o Edom. Você sabe quem é Edom? Edom é Esaú. Você sabe quais são os montes de Esaú? Então, queridos, isso daqui, esse versículo 5 que você está assistindo, que você está vendo aí na sua tela, é um versículo que deixa minimizado, que deixa bem pequenininho o livro do profeta Obadias, que é um livro escatológico. Queridos, como assim Edom? Se você olhar propriamente para o Edom da época do Israel da Antiga Aliança, em determinados momentos o Edom ele foi realmente forte, ele fez oposição ao povo de Israel, só que aqui nesse momento esse Edom, ele ganha uma importância fundamental, por quê? Porque é daqui que vem as nações que vão invadir Israel. O livro de Obadias é um livro escatológico, e eu já expliquei aqui em outros vídeos, porque nós vamos ver que a descendência de Canaã se mistura com a descendência de Ismael, e a descendência de Ismael se mistura com a descendência de Esaú. E se você entender essa mistura dos povos, você vai ver que a maior parte dos descendentes de Cã, que se misturaram com os ismaelitas, que se misturaram com os edomitas, com os de Esaú, são misturas dos povos que estão ao redor da nação de Israel e que fazem oposição ao povo de Deus, ao povo do Israel da Antiga Aliança, e fará oposição no final dos tempos, vai acontecer. O que está dizendo aqui? Certamente no fogo do meu zelo falei contra o resto das nações e contra Edom. Por que o resto das nações? Porque as nações do mundo vão estar conspirando contra o Israel literal e vão estar conspirando contra o povo de Deus da nova aliança. O que ele está dizendo? Que o Senhor, no fogo do seu zelo, falará contra Edom e o resto das nações. Eles se apropriaram da minha terra. Olha só, queridos. A palavra apropriaram está conjugado em qual verbo? No passado ou no futuro? Está falando a respeito de Edom já ter se apropriado. Eles se apropriaram, ou seja, Edom está instalado da minha terra, diz o Senhor. Olha continua aí no versículo 5. Com alegria de todo o coração e com menosprezo de alma para despovoá-la e saqueá-la. Ou seja, o povo de Edom entrou na terra do Senhor para saqueá-la, para apropriá-la. Está falando a respeito de um tempo em que a terra de Israel, que os montes de Israel serão saqueados,
serão invadidos pelo povo de Edom. E se você conhece bem e sabe de onde vem o anticristo vem de Pérgamo, o anticristo ele vem de Nínive, o anticristo ele vem das regiões das nações que estão ao redor de Israel. E aquelas nações que hoje constituem a religião que mais cresce no mundo, a religião que está crescendo, as crianças vão crescendo odiando a nação de Israel, porque um grande exército está se formando para tentar invadir aquela terra. Você sabe muito bem que existe uma briga política, uma briga religiosa por aquele território, e tudo isso será palco, tudo isso será um cenário que vai acontecer no final dos tempos. O anticristo não vem de Roma, o anticristo ele não vem do que a teologia tradicional tenta tirar o foco de Israel, tirar o foco do verdadeiro lugar de onde vem o anticristo, porque o trono de Satanás está na Turquia, porque o anticristo ele vem de Nínive, e você vai ver que com todas essas informações, o oitavo reino, aquele pequeno chifre que se estabelecer sobre as nações, é o pequeno chifre que odeia Israel e em um determinado momento quase que vai tomar toda a nação, ao ponto daquela casa ficar, daquela nação, e todas as casas e todas as cidades ficarem de uma forma horrível. Queridos, eu estou falando aqui a respeito de pouco tempo antes da volta de Jesus, quando Israel literal estiver vivendo a angústia de Jacó. A grande tribulação vai ser uma tribulação que vai acontecer em todo o mundo, só que o epicentro da grande tribulação será com o Israel literal, porque o anticristo que vai estar movendo essas nações que estão ao redor de Israel vão estar invadindo aquela nação, e o Israel literal viverá a angústia de Jacó até o momento em que se levantarão judeus que vão crer no Messias e vão começar a pregar a palavra de Deus lá para os judeus. Nós não podemos esquecer do ensino das duas testemunhas. Ainda falta o cumprimento, o último e grande sinal para a volta de Jesus, é a conversão de muitos judeus, é a conversão em massa de judeus. O último grande sinal não é os judeus voltando para a sua terra. O último grande sinal para a volta de Jesus é quando as duas testemunhas estiverem alinhadas, judeus e gentios, quando Benjamim se sentar à mesa, cumprindo aquela profecia maravilhosa que o nosso Deus profetizou através da vida de José, quando ele era rei do Egito. Existe algo maravilhoso. Eu tenho aqui os links. Eu tenho aqui os links nos vídeos. Eu tenho aqui na descrição do vídeo. Eu tenho os links que eu falo a respeito dos 144 mil selados. E eu conto um pouquinho como a história de José, com Benjamim se sentando por último na mesa, significa a conversão do remanescente do Israel literal, que se tornará conosco, os gentios, as duas testemunhas do Senhor. Bom, queridos, nós vamos finalizar aqui porque esses primeiros 5 versículos são riquíssimos. E para esse vídeo não ficar mais extenso, eu vou terminar aqui e nós vamos continuar com esses vídeos maravilhosos a respeito das visões de Ezequiel. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe poderosamente. E eu estou aqui te aguardando para as próximas meditações.